O ZBrush é basicamente um programa maravilhoso que dá pra você fazer qualquer tipo de modelagem em 3D. E é exatamente isso, você pode fazer tanto objetos quanto personagens. Por isso que neste tutorial você vem comigo entender as partes mais básicas e estruturais do ZBrush para você começar os seus projetos nele. Então você vai entender um pouquinho sobre importação de arquivos, como é que você trabalha com os seus brushes, como é que você trabalha com subdivisões e finalmente como é que você salva uma imagem final para você postar nas suas redes sociais e me marcar. Eu também tenho um curso maravilhoso de ZBrush lá no meu site de cursos online, onde você aprende não só, presta atenção, respira, você não vai aprender só a trabalhar com o ZBrush, que já é uma coisa maravilhosa. Você também tem vários projetos para colocar os conhecimentos em prática e entender como é que o ZBrush funciona para modelagens diferentes, tudo no 3D. O link do meu site de cursos online está na descrição do vídeo, mas eu falo mais sobre ele depois desse tutorial aqui. Então chega mais. Quase dei um tapa na cara, você viu? Tudo lindo! O ZBrush está aberto aqui, eu estou usando a versão, eu nem sei que versão do ZBrush eu estou usando, acho que é o ZBrush, 2025.1.1. Ai, mas se eu não tiver a mesma versão, não dá certo? Não, dá certo, o ZBrush, assim, nas últimas versões dele, ele não mudou tanto, assim, tá? Então quando você abre o seu ZBrush a primeira vez, você tem essa tela aqui, ó, de homepage. Aqui, se eu não me engano, ele tem algumas informações básicas. Dessa vez não tem muita coisa não, mas geralmente ele tem uns links, assim, pra coisas novas que tem. Dessa vez, infelizmente, ele não tem nada. Mas ignora essa parada, clica aqui no xizinho pra gente fechar essa tela. Outra coisa é, quando você abre o ZBrush, geralmente não é uma regra, não, sempre acontece isso. Às vezes sim, às vezes não. Tem essa opção aqui chamada Lightbox. O Lightbox é uma área que, na verdade, é essa área inteira aqui, ó, onde você consegue verificar, de repente, se você quiser abrir projetos específicos, tá vendo? Você pode abrir esse personagem prontinho, essa cabeça aqui, essa outra cabeça, essa cabeça, um cachorro e tem até uns corpos, ou você pode ir para partes específicas, por exemplo, tipos de materiais, ou outros tipos de projetos e assim por diante. Então, se tiver aberto isso aqui, relaxa, que depois eu explico sobre isso. Para você fechar temporariamente, é só clicar aqui, ó, em Lightbox. Agora, deixa eu arrumar meu ZBrush aqui direitinho na minha tela, porque o ZBrush ele é um dos mais chatos para ficar organizando aqui, ó, pronto, tá certinho na tela. Então se liga só nas partes mais importantes, hein? O ZBrush ele tem assim 1 bilhão de coisas. Só uma última coisa antes de explicar aqui. Presta atenção nessa parte aqui embaixo, tá vendo? Tô vendo! Então, talvez o seu ZBrush não tenha isso aqui. Isso é uma parada que eu faço para personalizar o ZBrush e deixar mais fácil para quando eu faço as modelagens. Mas ignora, tá? Essa parte aqui de baixo faz de conta que simplesmente não tem nesse vídeo. Então se liga só. Na parte de cima você tem as partes mais importantes, por exemplo, Alpha, Brush, Color, Document, assim por diante. O que é isso? São as coisas que você pode acessar do ZBrush. Então tudo que tem no ZBrush, até mesmo as coisas que você enxerga aqui, ó, os painéis, essas ferramentas, essa parada toda, geralmente tudo isso tá lá em cima. É lá em cima onde você pode acessar todas essas coisas. Então, por exemplo, em Document, você pode abrir um arquivo, você pode salvar um arquivo, você pode salvar uma imagem. Então você tem essas coisas todas. De baixo, você tem aqui, ó, algumas opções para manipular o seu objeto na tela. E algumas opções para você trabalhar com brushes também. Nossa, professor, que loucura! Então, eu sei que é meio loucura, relaxa. Aqui é só para você entender um pouquinho de como é que funciona, tá? Então, aqui umas ferramentinhas mais básicas. Do lado esquerdo, você tem opções de qual é a cor da superfície do seu objeto. Você vai ter opções de trabalhar com brushes também. Calma, que a gente já vai ver isso. Relaxa, só para você entender como é que funciona a estrutura. No meio da tela, a gente tem a área onde você vai enxergar. Nossa, vou enxergar o quê? Vai enxergar o que a gente estiver fazendo. Mas o meu não tem nada. Então, o seu não tem nada ainda porque, na verdade, a gente não fez nada. Relaxa que a gente vai fazer. Na direita, a gente tem este painel aqui, que é acho que talvez um dos mais importantes, que é o painel chamado Tool. É aqui onde você pode carregar, salvar, importar, clonar e trabalhar com uma série de opções da sua ferramenta que você está trabalhando, que no caso é a sua modelagem de forma geral. Mas uma vez que você entendeu isso aqui é só para você entender mais ou menos onde é que as coisas estão. Como é que faz para você começar a trabalhar no ZBrush? Você pode criar objetos do zero, que eu já expliquei em vários tutoriais aqui no canal, mas você também pode trazer alguma coisa simples do próprio ZBrush para começar a trabalhar nele. E para fazer isso, presta atenção, aqui ó, eu vou vir lá em cima na opção de Lightbox. Eu acho que o Lightbox é a opção mais fácil, assim, para você trazer alguma coisa. Então você pode ir arrastando, ó. Tem alguns projetos específicos, tem alguns que eles são bastante pesados, tipo esse aqui. Então se você quiser se arriscar e abrir mais para frente, pode ser também. Mas eu acho que um básico aqui é sempre este Demo Head, que na verdade é uma cabeça de demonstração. Então se você clicar 2 vezes, o ZBrush já abre. Calma, pode ser que o ZBrush pergunte se você quer salvar o que você tinha no arquivo anterior. A não ser que você tenha feito uma coisa maravilhosa, uma super modelagem, salva. Mas você não fez nada ali, é só você colocar não e automaticamente ele abre para você. Agora vamos lá.
Presta atenção numa coisa importante, hein? Quando a gente fala sobre modelagem 3D, não é a modelagem a coisa mais importante. A coisa mais importante é você conseguir se mover no ambiente 3D e conseguir olhar em volta do seu personagem, deixar um pouco mais longe, deixar um pouco mais perto e mover as coisas na tela. Então são 3 funções importantes. Calma, é facinho essa parada. Como é que funciona? Ó, a primeira coisa é, se você clicar com o botão da esquerda numa área vazia, qualquer área vazia, não importa qual seja, você vai girar o seu personagem. Então você pode girar tanto na horizontal quanto aqui, ó, na vertical, tá? Em vários ângulos diferentes, é só você ir girando ele. Uma coisa que acontece, que é meio louca, quando você estiver girando o seu personagem, às vezes você pode girar ele loucamente assim e perder completamente a noção do que você está fazendo. Então um conselho que eu te dou é, tem 2 opções. A primeira é você pressionando F, você traz o personagem de novo lá pro meio da tela, ó. Ele sempre volta pro meinho. E quando você clicar e arrastar para ele girar, segurando o Shift, ó, ele trava em alguns ângulos específicos, como frente, lateral, cima, baixo, ó. Então deixando de lado, ó, ele trava. Então uma coisa que eu gosto de fazer é, geralmente se eu perco ele, nossa, ele não tá no meio da tela. Calma, pressiona F. Aí ele volta pro meio da tela e aí conforme eu vou clicando e arrastando, ó, girando, né, eu posso segurar Shift para ele ficar, por exemplo, no ângulo que eu mais quero. E aí eu vou devagarzinho aqui. Se você começar a girar loucamente, realmente você vai perder a noção. Então gira até um ângulo mais ou menos, segura Shift, ó. Ele vai dar uma travada, dá uma travadinha de novo, pronto, tudo voltou ao normal e o controle total. Agora, outra coisa é, além de você girar o personagem, é legal de você conseguir mover para lá e para cá. Então você pode segurar a tecla Alt, clicar e arrastar numa área vazia. Não clique em cima do personagem que vai fazer outra coisa, tá? Tem que ser numa área vazia. Então segurou o Alt numa área vazia, ó, você move para lá ou para cá. Por último, agora, uma das que é meio chatinha, tá? Que é você se aproximar ou se distanciar do personagem. Quando eu falei distanciar, eu acabei cuspindo, assim, espero que não tenha pego na lente. E aí, ó, o que acontece? Presta atenção, hein? Você vai segurar Alt. Mas o Alt, ele faz com que mova. Então, sim, mas calma. Você vai segurar Alt, você vai clicar numa área vazia e você vai soltar o Alt, mas não solta o clique do mouse. Pegou a ideia, ó? Segura o Alt, clique em cima, segura e solta o Alt. Agora eu consigo me aproximar. Se eu arrastar para a direita ou para cima, no caso aqui, né, eu vou me aproximar ou distanciar. Então para esquerda e direita, ó, esquerda diminui não, né, distancia e a direita aproxima. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, para cima ou para cima ele distancia, para baixo ele aproxima. Então você tem que trabalhar com essas coisas todas. Ah, mas isso aqui é muito chato. Então, realmente não é das coisas mais agradáveis do mundo, mas é legal de você aprender isso aqui, porque se você não entender como essas 3 coisas funcionam, vou te dar um conselho de amigo. Vai ficar muito difícil, tá? É difícil de você trabalhar com modelagem 3D se você não entender essas 3 coisas mais básicas. Então o que você faz? Treina. Abre aí um modelo específico e vai fazendo. Tenta chegar mais perto da orelha, tenta chegar mais perto do queixo, tenta dar um giro nele, tenta olhar em cima, tenta olhar embaixo. Aí você vai entendendo como é que as coisas funcionam, beleza? Beleza, professor! Agora uma coisa muito importante é, outra coisa. Além dessas opções, se você não curtiu, você pode fazer uma outra coisa, que é usar o botão da direita do seu mouse. Então tem essas 3 opções que eu te falei, certo? O clique da esquerda com o Alt, mas também funciona o botão da direita. Então com o botão da direita, ó, você pode clicar e arrastar e você já faz a rotação. Só de usar o botão da direita. Clicou com o botão da direita, ó, ele já rotaciona em volta do personagem aqui, do objeto de forma geral. Se você segurar a tecla Alt e usar o botão da direita, ele vai mover o personagem. E se você segurar a tecla Ctrl e usar o botão do mouse, ele também faz o mesmo esquema de aproximar ou distanciar. É um jeito um pouquinho mais fácil de trabalhar. Ah, professor, mas qual dos dois você prefere, professor? Então, eu prefiro geralmente a opção básica de segurar com o Alt. Eu sei que é bem maluco isso, mas o começo do ZBrush era assim. Ele não tinha essas outras coisas com o botão da direita. Então eu me acostumei porque ele sempre foi dessa forma, tá bom? Agora uma outra coisa é, quando a gente fala sobre o personagem de forma geral, objetos de forma geral, a gente está falando sobre modelagem. A modelagem nada mais é do que você criar objetos de forma geral, mas você também pode modificar esse personagem ou esse objeto. Então para isso, presta atenção. Na parte de cima, é sempre legal de você conferir se você está nessa opção de Draw. Tem a opção aqui de Move, Scale, Rotate, que é basicamente a mesma coisa, que serve para você mover o personagem, né? Jogar para lá, para cá e assim por diante. Mas é no Draw que você faz modificações. Com o Draw ativado, você tem esse primeiro botão aqui, ó, que você pode clicar e tem um monte de brushes. Nossa, o que são brushes? Os brushes, eles são maneiras de você modificar a superfície do objeto. Então, quando você muda o personagem de forma geral, tem maneiras de você modificar. Imagina que eu quero pegar a bochecha e puxar para frente. Tem um brush que pode fazer isso. Agora, imagina que eu não quero puxar para frente, eu quero inflar isso aqui, ó, dar uma enchida. Tem outro brush que faz isso. Então, vamos começar aqui pelo basicão, tá? Tem aqui vários deles e é bem complicado de você achar muitas vezes uns brushes. Então, o que vai acontecer muitas vezes é, você vai usar uns brushes, falando, nossa, esse aqui é o brush que eu mais uso. Aí você vai lembrar do nome dele. Por exemplo, um que eu uso muito é o que se chama Move.
Então, pressionando M, ele faz um filtro aqui, ó, e mostra só os brushes que começam com M. Aí tem esse Move Elastic, Move Topological e tem Move. O Move é o mais basicão. Então, clicando sobre ele, ó, como é que funciona? Eu posso clicar e arrastar em cima do personagem. Por padrão, tem uma parada que é o seguinte, ó. Usando a tecla X, você ativa ou desativa uma coisa que se chama simetria. Professor, mas o que é a simetria? A simetria nada mais é do que o que eu faço de um lado, ele repete do outro lado, para evitar de eu ter que fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, quando você deixar, por exemplo, na esquerda aqui, ó, e pressionar X, olha só que aparece um quadradinho lá na direita, tá vendo? Tá vendo, professor? Então, se o quadradinho aparece, quer dizer que a simetria está ativada. Se não tem quadradinho, quer dizer que eu vou fazer de um lado só. Então, você escolhe, dependendo do personagem que você faz, às vezes é legal simetria, às vezes é legal sem a simetria. Então, aqui, ó, o Move faz isso. Dependendo do ângulo que eu coloco, eu posso puxar. Por exemplo, se eu quiser puxar a testa meio que pra frente, não dá pra ficar assim, ó, porque ele vai puxar pro lado. Eu tenho que ficar meio que de lado e quando eu puxar, ó, aí sim ele vai puxar isso aqui pra frente, beleza? Então, esse brush tem muito a ver com o ângulo que você está no seu personagem. E aí fica aquela coisa, bom, se você de repente não quiser puxar uma área tão pequena aqui, fazer um monte de chifre dele, você pode vir aqui em cima na opção de Draw Size. O Draw Size nada mais é assim, tô falando tudo errado, volta. O Draw Size nada mais é do que o tamanho da área de influência do personagem. Então eu pego o Move, certo? O Move vai puxar alguma coisa. Tá, mas qual é o tamanho da área que eu quero puxar? Então quanto mais você coloca o Draw Size, mais ele vai puxar uma área maior. Quanto menor o seu Draw Size, ele vai fazer uma área menor, certo? Então, sei lá, eu quero puxar o nariz inteiro pra frente, ó, eu posso deixar o Draw Size um tamanhozinho razoável e puxar aqui pra ele ficar com um narizão gigante. De ladinho, talvez, eu possa aumentar mais ainda esse nariz dele. E aí você pode fazer nas modificações que você quiser. Existem outros brushes que são muito legais também. Então, se você vir lá nos brushes, tem alguns que são bem interessantes, como esse Dam Standard, que começa com D, então tá aqui, ó, Dam Standard. E tem um outro também que é o Pinch. O Pinch, cadê? Começa com P. E aí, ó, eu tenho... Cadê esse bendito aqui, ó? Ele serve para fazer uns riscos no personagem, então você pode fazer uns testes com ele. Porém, eu não vou apresentar esses brushes todos aqui, porque é legal de você testar. O ZBrush, ele é muito sobre isso. Agora que eu percebi que a minha luz aqui de cima acabou de acabar, deixa eu trocar a minha luz só um momentinho. É um detalhezinho tão bobinho, só uma luzinha que fica aqui, ó, no cabelinho assim, ó, mas eu adoro. Beleza, só que falando sobre brushes de forma geral, eu vou ser muito sincero com você. Eu sei que tem 1 bilhão de... Nossa, professor, quantos brushes! Então, tem muitos brushes mesmo, mas uma coisa muito importante é, não são todos que você vai utilizar assim, talvez você use todos ao longo da vida, mas em projetos específicos, geralmente você vai usar um ou outro. E aí eu já fiz um vídeo falando sobre os 6 tipos de brushes que eu acho os mais importantes no ZBrush. Então, se você está pensando, nossa, professor, eu quero muito assistir, onde é que tá? Que clica no card. Eu não sei se o card tá na direita ou na esquerda, mas se você clicar no card, você pode ir lá e visualizar esse vídeo onde tem esses 6 brushes mais importantes. O processo é o mesmo, você vai clicar e arrastar em cima do personagem. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, quando você pega um brush, por exemplo, sei lá, o Dam Standard, né? Você clica e arrasta aqui, ó. O Dam Standard, por padrão, ele vai afundar a cabeça do personagem. Mas se você segurar Alt, ele faz o contrário. Então ele vai puxar pra fora. Então sempre com o Alt, faz o inverso do que o brush faz. Então se o brush empurra por padrão, com o Alt ele vai puxar. Então é assim que ele funciona. Agora se liga numa coisa meio maluca que é o seguinte. Quando eu venho aqui e faço algumas modificações, por exemplo, perto do nariz talvez, ou até, acho que uma área maior aqui na testa ou no cabelo, ó. Você percebe que tá cheio de quadradinhos aqui? Tô vendo, professor, que coisa horrível. Então, isso aqui na verdade é o seguinte, quando a gente fala de personagens 3D, né, não só de personagens, mas objetos 3D, tem uma parada que é a superfície dele, que na verdade é como se fossem quadradinhos. Às vezes eles podem ser triângulos, mas é uma série de quadrados que forma a superfície do personagem, que é o que você está vendo aqui. E o que acontece é, para você ter mais detalhes na superfície, você precisa de mais quadrados. Isso é o que a gente chama de resolução. Então, quanto mais resolução você tem, mais detalhes você tem na superfície. E o que acontece é, dentro do ZBrush, aqui no painel de Tool, você tem essa aba aqui, ó, chamada Geometry. Você viu que eu quase confundi, né, com o Subtool. É Geometry. E você tem isso aqui, ó, SDiv, que são as subdivisões. Então, por padrão, ele tá no nível 3. Isso vai depender de personagem para personagem. Tem alguns que não tem subdivisão, tem outros que vão ter muitas, outras vão ter poucas. Isso depende, não é um padrão. Mas este carinha aqui, que é essa cabeça que a gente tem, ele já está no nível 3. Então, se você pegar esse slide e você arrastar um pouquinho mais para sua esquerda, por exemplo, ó, no nível 1, você vai ver que ele tem muito menos quadrados. Ele tem uma quantidade maior de quadrados e os quadrados são maiores. Se eu começo a colocar mais aqui, ó, divisão 2 e 3, ele tem mais definição. Só que se eu quiser mais detalhes na superfície, eu posso aumentar isso clicando aqui na opção de Divide. O atalho para isso é Ctrl D. Mas calma, calma. Antes de você sair que nem um louco, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, calma, calma. Quanto mais resolução você coloca, mais pesado ele fica. Então se você já tem ali um personagem que na verdade ele já está pesado aqui na tela, se você começar a colocar muitas subdivisões, vai ficar muito pesado. E nem sempre subdivisões quer
dizer que é o que você tem que fazer. Às vezes você tem outras alternativas ao invés de colocar subdivisão. Porém, colocando mais subdivisão, olha só que diferente agora. Quando eu faço um corte na testa dele aqui, como se eu quisesse fazer, sei lá, uma ruga aqui, ó. Fica bem mais bonitinho agora, por quê? Porque eu não tenho, assim, eu tenho bem mais subdivisões e fica mais fácil de fazer esses pequenos detalhes. Outra coisa é, independentemente do brush que você esteja usando, se você segurar a tecla Shift e passar em cima, ó, ele vai suavizar o que você tem. Então quando você faz uma ruguinha, por exemplo, ó, você pode suavizar talvez um pouco dela e talvez um pouquinho dos cantinhos. Ó. Então ela fica mais sutil. Isso funciona para outras áreas também. Agora, se você de repente estiver usando isso aqui de segurar Shift, né, e suavizar e não suavizar muito, por exemplo, aqui nessa parte do osso do rosto aqui, você pode vir e diminuir as subdivisões para 2 ou 3. Aí você aumenta o tamanho do seu brush e passa um pouco, ó. Aumenta a subdivisão, vem, passa mais um pouquinho, aumenta a subdivisão até o nível que você quer, ó. E no final ele vai acabar suavizando mais. Por quê? Porque quando você tem muitos quadradinhos na superfície, suavizar isso é mais complicado. O ZBrush não consegue suavizar tão facilmente. Tem outras maneiras que você pode fazer para isso. Você pode pegar brushes que sejam mais potentes para suavizar. Mas não é o foco desse vídeo, tá? O foco desse vídeo é você entender aqui como é que o ZBrush funciona. Agora, imagina que você foi lá, fez, falou, Nossa, o meu personagem ficou muito lindo, agora eu quero salvar essa imagem. então você pode salvar do jeito que está aqui. Mas se você quiser dar uma pequena melhorada, você pode colocar esta opçãozinha aqui que se chama ó, BPR, que é um BPR. O que ele faz? Ele vai renderizar a sua imagem, ele vai deixar com a qualidade um pouquinho melhor. Então você percebe que nos cantinhos, principalmente, ó, ele vai deixar isso aqui mais suave e ele cria essa sombra também. Esta sombra, nem sempre ela tá muito boa. Às vezes eu acho ela muito forte. Então se você quiser, você pode ir lá na parte de cima, cadê o bendito? Aqui, ó, Render. E no Render você tem essa opção aqui, que é chamada, cadê? BPR Shadow, que é essa aqui, ó. Então clicando em BPR Shadow, você tem aqui, ó, esse G-Strength, que nada mais é do que a força dessa sombra. Então você pode colocar menos aí, ó. Sei lá, como ela tava em 1, acho que 1 é muito, né? Talvez 0.4 aqui, ó. E aí você clica de novo em BPR para ele recalcular essa informação. Agora eu acho que tá uma sombra um pouco mais aceitável. A não ser que você queira, você fala, Não, professor, eu quero uma sombra bem marcada mesmo. então beleza, faz do jeito que você achar mais interessante. Mas pra mim, eu acho que tá legal aqui. Aí você deixa num ângulo bonitinho. Por exemplo, aqui, sei lá, vou colocar um BPR de novo e eu vou salvar essa parada. Quando fala de salvar, calma. Presta atenção, tá? O ZBrush tem duas maneiras de você salvar. Uma delas é você salvar esse objeto que você está trabalhando. Para isso, você vai vir do lado direito aqui em Tool. E em Tool é só você colocar essa opção chamada Save As. Na verdade, você pode colocar Save também, porque a gente não salvou ele ainda, né? O Save As é quando você já salvou a primeira vez. Mas eu vou de Save As mesmo. E você pode salvar, por exemplo, a área de trabalho. Vou criar uma pastinha aqui com o nome de ZB, de ZBrush. E eu vou dar o nome de Cabeção. E aí eu vou dar um nome horrível, né? E vou dar aqui, ó, Salvar. Ao salvar, presta atenção, eu não salvei isso aqui como uma imagem. Eu não posso postar isso aqui na rede social ainda. Eu só salvei isso aqui como um arquivo que eu posso abrir de novo. Ah, professor, mas e se eu for abrir isso aqui quando eu fechar o ZBrush e abrir de novo? Aí você vem de novo em Tool e dessa vez ao invés de Save você vai colocar Load To. Aí é só você clicar nesse arquivo e ele vai abrir para você do jeito que está aqui, do jeito que você consegue vir e manipular e assim por diante. Agora, se você quiser salvar uma imagem com isso aqui, você vai lá em cima na opção aqui ó, de Document, Export. No Export, você pode vir aqui e colocar, sei lá, qualquer lugar. Eu vou colocar a área de trabalho mesmo aqui, com o ZBrush, e vou dar um nome aqui, Cabeção Finalizado. Aqui você tem as opções do tipo, ó. Você pode salvar como JPG, PNG, até arquivo de Photoshop. Como é uma imagem, assim, só para postar numa rede social, por exemplo, acho que não precisa de um PSD aqui, né? Não faz sentido salvar num formato de Photoshop, vai ficar pesado e não vai ter tanta qualidade assim. Então eu posso colocar JPG e dar um salvar aqui. Ao fazer isso, presta atenção, nos cantinhos você tem essas bolinhas, tá vendo? Tô vendo! Essas bolinhas é o Canva, é a área que você define o quanto você quer salvar. A gente percebe que nesse personagem tem uma grande área aqui sem nada, e eu não preciso disso, então eu vou pegar essas bolinhas ó, e me aproximar um pouco mais do personagem para deixar mais perto dele. Pronto, se você quiser ter muito mais controle de imagem, do Canva e essas coisas todas, eu te aconselho a salvar essa imagem e levar lá para o Photoshop, porque no Photoshop você consegue ter muito mais controle de uma pós-produção que a gente chama, que é você fazer outros ajustes aqui. Mas para isso aqui eu acho que tá bom, eu acho que não precisa de muito mais que isso. Para finalizar é só clicar aqui, isso era para ser uma seta. Agora sim, aqui embaixo em OK. Clicou em OK, pronto, ele já salvou a imagem. Se você for lá, onde você pediu para ele salvar na área de trabalho, na pasta ZB, tá lá, ó, nosso cabeção finalizado. Tá aí o nosso personagem.
para dominar o ZBrush de verdade, eu vou te falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: lá nos meus cursos online, você tem duas coisas que são muito importantes e dificilmente você encontra num único curso. Eu sei que eu falei único curso, mas eu mostrei dois, então eu vou mostrar um único dedo que agora faz sentido. Quando a gente fala sobre modelagem 3D, é muito importante que você entenda e você aprenda uma ferramenta, no caso, o ZBrush. Então, se você entender como o ZBrush funciona, isso já vai te ajudar muito para você criar os seus próprios projetos. Porém, tem muitos tipos de projetos diferentes para você colocar em prática e você entender como o ZBrush funciona lá no site de cursos online, que o link está na descrição do vídeo. Você tem as duas coisas. Então lá você aprende toda a estrutura do ZBrush, como é que ele funciona, as principais ferramentas e funções, mas a gente vai avançar ainda mais com vários projetos diferentões de vários tipos de modelagens para você colocar os seus conhecimentos em prática. E não só do ZBrush, mas também tem misturas entre o ZBrush e outros programas muito importantes também. Então eu quero dizer para você que lá no site você tem tudo que você precisa para dominar a modelagem 3D e criar vários tipos de projetos maravilhosos. Eu até falei errado, né? Volta. Vários tipos de projetos maravilhosos. O link tá na descrição do vídeo aí embaixo. Eu acho que se você clicar lá, você vai gostar. Agora, antes de ir embora, aqui do lado eu tô deixando um videozinho maravilhoso de como modelar um personagem no ZBrush, que eu acho que é uma das paradas mais legais de todas. Eu adoro modelar personagens. Então, se você quiser, clica do lado aqui, ó, pra você assistir, porque eu vou embora. Mas antes, não esqueça de me seguir nas redes sociais, que é @ebersim. Tchau!